Bom, boa noite, pessoal. A gente trouxe aqui o professor João Vitor para falar sobre 5G. Apesar do clube ser de programação, nem só de programação, não é só programação que vocês vão ver, né, ao longo do curso. E a gente acha muito importante essa área. Inclusive, o professor João Vitor que passa redes e outras disciplinas também, e que é uma disciplina que eu acho que a galera tem uma dificuldade, sim, de entrar na mente. Então, eu acho que também é uma coisa que você precisa trabalhar com isso para aprender de verdade, né? Então, é uma coisa que tem que ficar, se você não trabalhar, tem que ficar sempre pesquisando e falando sobre para poder saber de alguma coisa disso aí. Então, a gente trouxe ele aí. Muito obrigado, professor, por participar e pode ficar à vontade aí. Beleza, valeu, Felipe, pelo convite aí, a galera do Centro Acadêmico, né, da Cor. Então, a gente está para contribuir, né, e até pensando, né, na diversidade do público que a gente espera ter, hoje, né, a gente vai fazer uma abordagem não tão técnica, né, da tecnologia, funcionamento, mas sim nos aspectos que refletem diretamente, né, na sociedade civil como um todo, né. E aí, até pegando esse gancho do Felipe, né, sobre programação, não só programação, mas até em redes, né, a gente tem a parte de funcionamento, né, os algoritmos de comunicação, então a programação ela está também, de certa forma, associada, né, nesse conteúdo, né? Não é porque é redes que não tem programação. Então, a galera aí mais veterana, né, no curso, pode ter um contato, né, um pouco maior com programação e também seria uma forma de solucionar algumas carências, algumas lacunas que a gente ainda tem para o funcionamento pleno, né, dessa tecnologia. Certo? Todo mundo me ouve bem? Beleza. Então, vamos... antes de entrar, né, nesse conteúdo, né, a gente precisa introduzir alguns conhecimentos básicos, né, relacionados à comunicação em si, que é onde o 5G trabalha, né, mais especificamente. Então, a gente volta um pouquinho aí na história, né, na evolução da comunicação de forma geral, onde a gente tem como conceito, né, bem superficial, de comunicação, a troca, né, de informações, a transmissão e a recepção de dados, fazendo com que pessoas, né, no primeiro momento da história, fossem o alvo principal dessa troca, né? Então tinha pessoas nas duas extremidades das redes. Depois a gente passou a ter a comunicação híbrida, né, pessoas e dispositivos, e mais recentemente, né, com o surgimento do 4G, que é a tecnologia de comunicação móvel anterior ao 5G, a gente começa a ter estudos de casos, né, de dispositivos se comunicando com dispositivos, né, ou seja, a automação das coisas, né, sem a participação ativa, né, do ser humano, né, das pessoas, é a comunicação que a gente chama de D2D ou device to device, né? Num sentido assim mais amplo, né, eu coloquei aqui alguns marcos, né, não para a gente também verificar toda a história, mas para a gente entender que para mim chegar no 5G, eu precisei passar pelo 1G, 2G, 3G, 4G, né? Inclusive, esse ano já surge um, uma próxima geração de redes móveis, que é o 6G, né? Então, esses estudos já se iniciaram em algumas partes do mundo para uma próxima geração aí, posterior ao 5G. Mesmo a gente ainda não tem, né, no mundo como um todo, né, a implementação máxima, digamos assim, de desempenho do funcionamento do 5G, né? Então, percebe que a gente tem um 1G aí, basicamente, né, uma telefonia analógica, né? Então, usuários precisavam se comunicar a longas distâncias e, para isso, criou-se um primeiro dispositivo, né, de comunicação de voz baseado nesse serviço de forma exclusiva. Na segunda geração,
foi adicionado um serviço de mensagens de texto, né, a essa telefonia analógica. E aí vamos passando por algumas evoluções também de hardware, né, fazendo com que depois eu tenha alguns dispositivos como os pagers, smartphones sejam criados e outros serviços, né, não propriamente de comunicação, passam a ser inseridos nesse contexto, por exemplo, as redes sociais, né? Então, hoje é comum que as pessoas tenham, inclusive, mais de uma, duas, três redes sociais, né, para interagir no cotidiano, no dia a dia, né? Então, essa comunicação ela vai sofrer algumas alterações, né, principalmente associada a alguns tipos de serviço. Então, é nesse contexto que o 5G vai surgir e para, vamos dizer que, atacar algumas lacunas, né, deixadas pelo seu antecessor. Então, voltando aí um pouquinho para essa história, né, e aí a gente pode até denominar de história das telecomunicações ou evolução dessas telecomunicações, a gente tem o primeiro, né, representante elétrico dessa comunicação a longa distância, que era o telégrafo, né? Então, é comum dos filmes mais antigos aí, das marinhas mercantes, né, de alguns países, Rússia e Estados Unidos, que são mais evidentes nesses filmes, que nós tínhamos alguns engenheiros, algumas pessoas capacitadas para traduzir códigos, né, escuta por uma escuta e representar em bips, justamente através desse dispositivo chamado telégrafo, né, que fazia essa comunicação elétrica, né, de longas distâncias. Depois tivemos aí a telefonia pública tradicional, né, que foi um marco, né, para as comunicações, uma vez que a gente passou a usufruir de algumas características da rede elétrica para a comunicação de voz, né? Então, tanto o analógico e depois a transformação para a comunicação digital teve como base essa telefonia pública, né? A gente chama de tradicional, por usar aqueles conjuntos de fios, hora de cobre, hora de alumínio, para transmitir primeiro voz e depois, em um outro momento, dados também sobre essa mesma infraestrutura. E aí a gente tem os pages, né, que é um momento de transição desse sistema analógico para os sistemas digitais, né? Então, junto com essa digitalização, nós começamos a agregar vários serviços, né? Então, a sociedade como um todo, ela é carente, né, de alguns serviços e, principalmente, posso dizer que a inclusão digital, né, ou a acessibilidade da informação, ela passa a ser um objetivo, né, dos governos, não só do Brasil, mas de outros países, para fazer com que as pessoas possam ser mais bem informadas, né, até para tomar decisões mais acertadas, não só políticas, mas também como decisões sociais, né? E um exemplo claro disso, a gente tem visto aí o que tem acontecido no Rio Grande do Sul e que já teve alguns eventos semelhantes em outros países, como principalmente o Japão, né, que é uma referência no serviço de monitoramento de desastres, né? Então, essa digitalização passa a ser alvo de estudos, né? Quais os serviços podem ser agregados, adicionados a essa infraestrutura de telefonia que deixa de ser fixa agora para ser uma telefonia móvel, né? Por isso nós chamamos de 5G para comunicação móvel, né? Então, uma tecnologia de quinta geração das comunicações móveis propriamente dita, né? Então, vejam que o pager é intermediário entre esses dois tipos de sistemas, né? Esses dois grandes sistemas. E a partir dos serviços digitais, né? Não só pelos celulares, não só o serviço de telefonia, mas tudo aquilo que eu tenho de vantagens, né? No momento que eu saio
de um serviço que tinha alguns déficits por conta do tipo de transmissão, por conta também das formas de decodificar essa informação na recepção, no usuário final, e agora passa a ser melhorado por um sistema binário, né, de uns e zeros. Então, a maioria dos meus programas de transmissão e recepção, eles passam a ter mais eficiência nesse processo como um todo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura só para a gente ter uma noção de todo esse sistema que inicia na captura, por exemplo, de um conteúdo e na transmissão e recepção desse conteúdo para o usuário final. Mas aqui a ideia mesmo é só localizar vocês quanto à história e o universo que a comunicação móvel passa a ser necessária, passa a ser fundamental, inclusive para o desenvolvimento, né, social, econômico, cultural, né, e político dos países que objetivam, né, galgar aí degraus mais altos, até mesmo quanto àquela classificação da ONU, né, quanto a países emergentes, países tecnologicamente desenvolvidos e outras subcategorias que surgem, né, nesses documentos aí que a gente está citando. Olhando agora para um detalhe, né, mais específico da tecnologia em si, quando a gente fala de comunicação móvel, eu passo a ter ideia de comunicação via rádio, né, via ondas de radiofrequência. Então, nós vamos trabalhar com justamente o espectro, né, de frequência, que, em essência, é dividido em faixas, né, que vão de X a Y, e ali eu tenho um ou mais serviços sendo alocados nessas faixas particulares, né? Então, o que acontece? Que essas primeiras gerações, né, das redes móveis, por exemplo, 2G, 3G e 4G, elas trabalhavam com uma faixa que alguns chamam até de faixa poluída, por já ter uma grande quantidade de serviços em determinada frequência, por exemplo, a de 2,4 GHz, né, que eu tenho fornos, micro-ondas, tenho o serviço de comunicação militar, tinha o serviço de telefonia móvel, né, onde as operadoras, a Oi, a TIM, a Vivo, a Claro, disputavam, né, mercado, consumidores, clientes. Então, a gente tinha alguns problemas de interferência mesmo, que faziam com que a qualidade não fosse alcançada, né? A teoria não fosse alcançada na prática, dependendo do local de instalação e operação desses dispositivos, né? Então, aqui a gente vê esses recursos, né? A disponibilidade dele, aí eu dei um corte, o espectro é muito maior do que esse, né? Mas eu coloquei as frequências que a gente trata, né, nessa área. Então, por exemplo, a UHF, aí todo mundo que tem um sistema de TV aberto sabe que os canais, a partir, se eu não me engano, dos 59, são canais UHF. UHF porque usam justamente essa faixa do espectro que varia de 300 a 3.000 MHz, né, onde eu tenho uma formulazinha matemática, né, que vai me dizer qual a área de cobertura para uma frequência X. Então, quanto maior é a frequência, né, quilo, mega, giga, tera, eu estou subindo a frequência, e aí, inversamente proporcional, eu começo a diminuir a propagação das ondas, o tamanho dessas ondas de radiofrequência, né, ou ondas eletromagnéticas. Passo para a faixa do SHF, né, que é uma faixa super alta frequência, né? O HF é de ultra alta, né? Ultra high frequency. Eu tenho uma frequência agora que vai variar de 3 gigas a 30 gigas, né? Então eu tenho aí uma base de 10 a terceira de diferença
né, entre essas faixas e percebe que eu saio de ondas decimétricas, ou seja, de 10 centímetros mais ou menos, para ondas centimétricas, né? Então, estou diminuindo, porque eu estou aumentando a frequência, né? E meu comprimento de onda vai diminuindo. E aí eu vou para a próxima faixa, que é o super elevada alta frequência, né? Que vai de 30 a 300, que é onde justamente a maioria das propostas de 5G de vários países, Brasil, China, Estados Unidos, União Europeia, vão atacar e começar a tentar construir dispositivos, equipamentos que funcionem agora nessa faixa de frequência, só que a observação é que eu tenho ondas aí milimétricas, né? Então, se eu quiser fazer uma analogia, né? Vamos supor que tu estás tomando aquele banho de chuva, jogando aquela bola na chuva da tarde, e aí aquelas tuas gotas que são geralmente milimétricas, né? Elas são gotas maiores, vamos dizer que seja de 100 centímetros, né? Se tivesse uma gota com naquele toró da tarde que pudesse chegar a 1 palmo, 2 palmos aí de comprimento, a gente estaria sobre a influência de ondas ou centimétricas ou decimétricas, né? Porém, quando cai aquele chuvisco, aquela garoa, que as ondas são menores possíveis, às vezes até invisíveis a olho, né, em curta distância, a gente está falando de ondas milimétricas, né? Então, para a comunicação, eu tenho um grande desafio, porque eu estou largando mão de disputar um espectro concorrido, né? Principalmente ali de 5 gigas para baixo, né? Onde eu já tenho outros serviços, para justamente atacar um espectro novo, que inclusive sofreu leilão, né? Para a gente implantar uma tecnologia em uma faixa não licenciada, precisa passar por um processo de leilão que é parecido com o leilão do Detran. Tem os carros ali no pátio, começa um lance inicial e assim vai disputando, né? Então aqui algo parecido acontece para a implementação das tecnologias, né? Escolhe-se uma faixa e a partir de então, e se tu usar no modo clandestino, aí, cara, tem a Anatel e outros órgãos do governo que fiscalizam, né? É igual as ondas piratas, né, Bruno? A rádio pirata fica funcionando. O dia que a Dema ou a Anatel te encontrar, né, por um localizador, ela leva todo o teu equipamento e ainda responde lá um processozinho na PF, na maioria das vezes, né? Mas a gente está falando que um serviço vai ser regulamentado pelo governo e pela indústria, né? A gente tem os dois em cooperação, tanto o poder público como as empresas privadas, né? Que juntas formam um consórcio para avançar tecnologicamente naquela área, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que um dos pontos a ser observado para o funcionamento é que hoje o Brasil fala, por exemplo, em desenvolver o 5G numa faixa acima de 25, entre 25, 28, 25 e 30 GHz, e alguns países falam de 60 GB, né? A gente ainda não tem uma padronização, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Mas eu estou indo para uma faixa não poluída, nova, e desafios vão precisar ser superados para, de fato, eu implantar o que a gente chama de 5G puro, é onde eu vou ter toda uma infraestrutura específica, ou seja, quando eu falo de infraestrutura, é tanto o meu conjunto de equipamentos, né, que suportem essa nova faixa de frequência, quanto o software associado a esses equipamentos que consigam trabalhar com dados, né, em ondas milimétricas. Tranquilo? Dúvida aí ou dá para continuar? Vou avançar aqui, né? Mas espera aí, professor, até agora só falou de comunicações, né? O bate-papo não é de 5G, justamente, né?
Então, acho que agora a gente consegue, né, definir o que é o 5G, né? É uma tecnologia de quinta geração das redes móveis e de banda larga, né? Esse termo banda larga surgiu justamente no 4G. A gente tinha dois tipos, tanto o 4G puro quanto o 4G LTE, que é uma ramificação, digamos assim, que obtinha maior desempenho tanto em largura de banda como em velocidade de comunicação. Então, significa que a gente já tem uma certa experiência, né? Porque transitou pelo 1G analógico, 2G mais analógico do que digital, 3G já digital, né? Pelo menos naquele mexanzinho que a TIM, a Oi, né? Usaram por muito tempo, né? Para tentar angariar clientes. Passamos depois para o 4G, que era uma tecnologia muito melhor se comparado, né, com as características do 3G, e agora a gente fala em 5. Então, se eu pegar a escala de ano, depois eu até trouxe essa escala, a gente vai ver que a evolução, ela cada vez ocorre num espaço de tempo mais curto, né? O 2G, o 3G passaram vários anos, né, em funcionamento, né? Para mim, sair do 2 para o 3G, do 3 para o 4, eu tenho uma área de transição que é chamado pelos especialistas de 2,5G, 3,5G, que é quando eu ainda tenho serviços mistos, né, sendo disponibilizados aí para a sociedade, né? Então, essa quinta geração, ela vai trazer características de qualidade de serviço, né? Largura de banda, número de dispositivos, área de cobertura, que são especificados, né, em documentos técnicos, né? A gente tem aqui um dos principais institutos que encabeçam esse desenvolvimento, é o ITU, né, que é a União Internacional de Telecomunicações, um consórcio de empresas multinacionais aí, né? E quem geralmente testa, que faz a implantação propriamente dita, o famoso 3GPP, né? Então, esses caras têm um documento de referência que vai dizer as características dessa tecnologia, quanto a aspectos de conectividade, de largura de banda, de upstream, de downstream, etc. e tal. E o 3GPP tenta, né, gerar dados, dispositivos, software que alcancem, então, essas características. De vez em quando vai ter, assim, uns gritozinhos de moleque, né? Peço desculpa para vocês. Mas vamos lá. Então, tá aqui nossa espécie de cronograma, né? Vejam lá. De 1980, que é quando surge, né? Surge, que eu digo, registrado nesses documentos, né? Do ITU e de outros governos, o 1G, né? Então, tinha uma tecnologia analógica que só tinha o objetivo de prover comunicação de voz a longa distância. O 2G surge, né, é concebido, né, não que surge, mas é concebido, a ideia formalizada 10 anos depois, 1990, já com o uso, né, de telefones móveis, né, não smartphones, mas telefones móveis, que eu já consegui, além de fazer a minha ligação, né, DDI e DDD, mandar mensagens curtas de texto, única e exclusivamente, né? E aí surgem modelos como GSM, CDMA, que depois vão evoluir no 3G para o WCDMA, o TD-SDMA, que são formas de transmitir e de recepcionar o sinal, seja ele analógico, seja ele digital, né? Sendo que no 3G, ó, além de continuar com o meu serviço de voz, mandar minha mensagem de texto, surge as mensagens multimídia, né? Então, já consigo mandar uma fotinho, já consigo mandar um áudiozinho curto, né? Até porque minhas larguras de banda e meus dispositivos
não tinha um conjunto de hardware, nem um de software, e muito menos um canal de internet, né, adequado para tráfegos muito grandes. Orkut, MSN, né? E aí é o momento que a sociedade, eu posso dizer que passa a desviar um pouquinho do sentido primário da comunicação móvel, que é comunicação em longa distância, né? Porque aí já começa a ter um incentivo ao entretenimento, né? Então, ferramentas sociais, ferramentas de integração, interação, elas passam a ser oportunamente incentivadas pela indústria, né? Tanto é que no 4G, o que a gente tem como maior destaque é quem? São as transmissões, né, audiovisuais, ou seja, tu pegar o teu Facebook, agora São João, e gravar aquela tua live ali de poucos minutos ao vivo para mostrar que tu tá lá na festa, na pracinha da Orla, em Marabá, por exemplo, né? Então, o foco passa a ser já em serviços agora multimídia com uma certa qualidade, né? E esse era o 4G. E agora com o 5, então, o que é que a gente quer? O que é que a indústria está nos proporcionando ou vai nos proporcionar, né? Então, aqui, algumas dessas características, né? O 5G, por exemplo, ele tem um alvo que é alcançar a velocidade de 10 gigabits por segundo, né? Então, vê que é uma velocidade para uma grande largura de banda, já que ele é de banda larga, né? Além disso, o atraso, né, ponta a ponta, vai ser de no máximo 1 milissegundo, né? Então, percebe que a gente começa a ter características que ainda não tinham sido pensadas e que vão, inclusivamente, consecutivamente, proporcionar novas revoluções até nos negócios, né? Além disso, percebe a quantidade de dispositivos, né, conectados por uma área de cobertura de 1 km². Em 1 km², em um raio, né, que é relativamente curto, eu posso ter até 1 milhão de dispositivos. Eu não estou falando só de conexão. Eu tenho que ter a conexão e o tráfego de dados satisfazendo esses usuários. Se é vídeo com um formato, uma resolução satisfatória, HD, UHD, 2K, 4K, que o usuário consiga sem perceber degradações, né? Então, é um número super elevado. Obviamente que a indústria vai precisar remodelar a infraestrutura, né? Sim, dava muitos problemas, né? Até porque coloca aí, né? Tu vai numa festa aqui em Belém, teve o Pará Raiá aí do governador do estado aqui no Mangueirão. No mínimo, por noite ali tinha umas 50 mil pessoas. Quem é que fica sem estar conectado à internet? E o cara vai gravar a música, vai filmar o artista que ele foi lá para assistir, etc. e tal. Antigamente, né, a infraestrutura não oportunizava isso para todos, né? Uma parte conseguia acessar o serviço e a outra parte ficava sem serviço, né? Então, o ponto é várias possibilidades a partir da implantação desse 5G. E aqui eu coloquei uma fotinho, né, só para a galera aí recordar desses equipamentos que nós tivemos, né? O Nokia tijolão, depois o Vampirinho aqui, depois já surgiu aqueles Blackberries, né? E o teclado gigante, né? Se comparado com os outros telefones da Ericsson, da Nokia, da Motorola, né? E aí a gente chega nos smartphones, né, que tanto capturam quanto processam grandes volumes de dados, e a gente caminha aí através do 5G novas áreas de aplicação, como, por exemplo,
a internet das coisas, o Smart City, a casa inteligente, né? E por aí vai sendo possível, né, criar novos cenários para uso nessas redes com tecnologia 5G. Tranquilo aí? Então, agora só um pouquinho, né, de alguns aspectos técnicos, né, do 5G, né? Então, a gente tem 3 pontos fundamentais que vão ser enlarguecidos pelo 5G, que é chamado de EMBB, né? É uma sigla de Enhanced Mobile Broadband, significa que é uma banda larga móvel aprimorada no sentido de que ela vai ser uma espécie de banda elástica, né? Se o usuário precisa mandar muitos dados, eu aumento a largura de banda. Se ele precisa mandar dados pequenos, poucos, né, poucos pacotes, então eu diminuo para que ele não desperdice esse canal, eu possa alocar essa sobra de largura de banda para outro usuário que necessite naquele momento, né? Então, teoricamente, é uma grande característica, né, do 5G. Além dessa, o MMTC, né, é a característica relacionada à conectividade maciça, né? É aquele 1 milhão de dispositivos em um raio de 1 quilômetro quadrado, né? Então, a gente tem a automação propriamente dita, né? É aquilo que a gente até conversa em algumas disciplinas com vocês. Antigamente, o usuário tinha, no máximo, um computador na casa dele para acesso à internet, né? Então, tinha ali uma computação fixa, estática, eu só poderia acessar daquele ponto na minha residência, e depois disso, com a evolução das comunicações móveis e dos dispositivos, eu passei a ter um celular, né? Agora eu passo a ter uma Smart TV, então significa que às vezes um único usuário, ele tem 3, 4, 5 dispositivos para acesso à internet, para acesso a essa rede de dados móveis, né? O que faz com que rapidamente eu alcance esse 1 milhão de dispositivos nesse raio aí de 1 quilômetro quadrado, né? Então, a partir dessa visão, né, pode ser que a minha geladeira, por exemplo, se conecte à TV e faça um pedido para o supermercado quando detectar que as latinhas de cerveja estão chegando no fim. Olha, tá, tem só 2 aí, hoje é quinta-feira, a partir de sexta aqui, tem um perfil de uso, né, desse produto, então já notifica aí um e-commerce da vida, né, um comércio eletrônico, acessa o supermercado e manda o Zé Delivery deixar aí abastecido para o fim de semana. Então, não precisaria ter uma ação direta do ser humano, né? E aí os dispositivos, a geladeira com a TV, se comunicariam, né, de forma automatizada, programada, né? Então, a gente estuda nessa vertente o MMTC, que é essa comunicação massiva de dispositivo com dispositivo. E, por último, não menos importante, dependendo da tua ótica, né, pode ser até mais importante do que os outros dois, né, do que largura de banda e número de dispositivos, que é a comunicação de baixa latência e ultra confiabilidade, que é o URLLC, né? Então, comunicação super confiável, ultra confiável e de baixa latência. Significa que eu tenho garantias e o atraso é mínimo, né? Então, aplicações críticas, principalmente no aspecto de vida ou morte, né? De tomadas de decisão que precisam ser tomadas sem um espaço de tempo longo, elas vão precisar, por exemplo, utilizar dessa característica para solucionar os problemas, né? Então, o 5G traz como pilares do desenvolvimento esses 3 aspectos aí.
inclusive estão aqui nessa imagem, né? Essa pirâmide foi criada pela ITU, né? União Internacional de Telecomunicações, o consórcio de empresas, que propõe, né, os documentos de funcionamento da tecnologia, de como vai ser, quais as características vão ser alcançadas, e ela coloca como tripé, né, nesse triângulo aí, o MMTC, o EMBB e o RLLC, né? Então, baixo atraso e alta confiabilidade, alta largura de banda e um número gigante, né, de 1 milhão de dispositivos ou de conexões, né, não necessariamente só de dispositivos, mas a gente tem um número absurdo aí, mantendo uma qualidade satisfatória, né? Outros requisitos chaves, né, proposto nesse documento chamado de MT 2020, que é quando eu tenho o marco, primeiro marco regulatório da tecnologia 5G, e que fala aqui de downlink, uplink, né? Downlink de 20 GB, né? O canal de descida, quando tu faz download de um determinado arquivo, tu vai poder alcançar até 20 gigabits por segundo. E quando tu quiser upar um arquivo nessa nuvem computacional, tu tens aí essa besteirinha de até 10 gigabits por segundo, né? Então, tem aqui outras características, fala da eficiência espectral, da mobilidade, né? Algo que é impensável. Quem é que vai conseguir se movimentar a uma velocidade de 500 km por hora e tá acessando a internet, né? Mantendo uma conexão estável, assistindo vídeo ou fazendo download, enfim, acessando o serviço que ele quiser, né? Aí ou tu tá num avião ultrassônico, que nem carro de Fórmula 1 não alcança, né? Mas a gente tem esse aparato disponível, né, em tese, daqui pelos próximos anos, quando eu estiver operando em plenitude do 5G, e serviços que vão poder utilizar, né, essas características todas listadas aí, e que nem vou tocar nos outros aspectos aí, mais secundários, né? Pergunta? Não, né? Então, vou avançar aqui mais um pouquinho. Então, olha só, né? Aqui a gente já tem um aspecto técnico de uma arquitetura, né? Uma arquitetura qualquer, ela precisa ter minimamente esses 5 elementos, né? O dispositivo do usuário, por onde ele vai acessar essa rede de comunicação, a infraestrutura, normalmente, do provedor ou da operadora de serviço, né? Então, constituída pelas estações radiobase, né? Ou ERBs. Depois eu tenho uma rede de transporte, que é a minha infraestrutura de antenas, normalmente, que vão levar a minha informação da origem até o destino. Tenho um núcleo da rede, né, o Core Network, significa uma nuvem computacional, onde os serviços vão poder ser acessados, né? E percebe que a aplicação é justamente essa conexão entre a rede 5G e os serviços disponibilizados através dessa infraestrutura computacional, né? Então, normalmente é quando eu tenho de fato a comunicação em duas vias, no sentido de ir até um servidor, por exemplo, web, e esse servidor web me responder com o serviço solicitado, né? Então, em outras palavras, bora dar um exemplo prático. Quero assistir aqui o filme que acabou de ser lançado na Netflix, então eu vou lá com o meu celular ou com o meu computador, acesso a Netflix. Esse serviço de streaming de vídeo está alocado em uma nuvem computacional, né, de aplicação, porém, essa aplicação vai ser disponibilizada para esse usuário através justamente de um núcleo 5G, né? Então, quando a gente fala de núcleo 5G, significa que eu preciso ter de servidores que conversem com a aplicação nessa tecnologia, né? Equipamentos como roteadores, switches, e mais estações com antenas 5G,
Todas elas. O hub já fica aqui no usuário final, né? Não na infraestrutura de núcleo. O hubzinho aí tá quase em extinção, né? Hoje, preferível ter um roteador ou um switchzinho mesmo. Mas, enfim, né? Só para ter uma noção de como a gente acessa, quais são os elementos que participam de todo esse processo de comunicação na rede móvel de quinta geração. E aí a gente chega, então, no alvo da nossa apresentação de hoje, né? Do nosso bate-papo, né? Como ficam, então, as aplicações, né? Essa é a nossa preocupação. O que a gente tem de mudança? Primeiro, dar uma olhada nos serviços individuais, né? Como é que eles estão funcionando hoje? Como a gente ainda não tem no Brasil uma infraestrutura pura, né, de 5G, ou seja, eu não tenho uma estação rádio base 5G, não tenho um núcleo, que é um core de rede com equipamentos 5G, então isso fica inviável. Eu posso até simular, mas não consigo ter uma validação desses dados se a minha infraestrutura física ainda não tiver sido transformada. E aí eu tenho também que ter paciência, porque a gente sabe que são investimentos altos, né? A operadora, ela não está objetivando o lucro. A operadora, normalmente, um sistema privado, particular, e o dono, ele quer ter lucro e não vai fazer uma mudança, uma alteração brusca que signifique não uma melhoria para o usuário e uma piora no investimento dele, né? Então, é gradativo essas alterações. Então, a gente ainda está no cenário 4G, né? Que é nossa figurinha aqui. Mas o que muda, a figurinha não muda nada, o que muda é a tecnologia. Sai do 4, entra em ação o 5G, né? Então, tu estás aqui embaixo nessa figurinha, no teu smartphone, estás tentando acessar, e esses serviços vão ser disponibilizados conforme essa tua plataforma de aplicação, conforme ela se comunica com esse core, né? O core network, o núcleo da minha rede, ela precisa ser 5G. Se não for 5G, significa que eu não consigo alcançar aqueles requisitos que nós acabamos de ver, como delay de no máximo 1 milissegundo, né? Até 20 gigabits por segundo para downlink, não consigo ter 1 milhão de usuários em 1 quilômetro quadrado, então eu vou acessar as características do 4G, ou na versão LTE, ou na versão que a gente chama de New Radio, né? E assim o serviço vai sendo disponibilizado para o usuário. Eu só uso aqui para ligação de voz no meu celular, no máximo aqui um WhatsAppzinho, beleza, mas isso vai passar por um fluxo de ida e volta nesse sisteminha, nessa arquitetura que está aí na imagem de vocês. Pode falar, Alexandre. Diga lá. Ixi, será que tá com aquele negócio de dar autorização de novo? Não, tá todo mundo falando no chat. Não sei, essa parte é contigo. Alguém tenta falar aí, sem ser o Alexandre aí, se tiver alguém da organização, rapidão. Falei, Bruninho, só de mesmo. Oi, tá me ouvindo? Eu acho que é algum problema com ele. Enquanto ele arruma aí, pessoal, eu tenho uma pergunta. Eu tava vendo que no 4G, aquelas torres de antenas só pode conter, tipo, 12 a 18 antenas, né? No 4G. E aí, já no 5G, vai poder conter centenas. E, tipo, qual o motivo disso? É aquele negócio de quanto menor a frequência, menor a antena, etc. E pode ter mais quantidade? Ou é porque, tipo, o 5G tem alguma tecnologia que não tem conflito, sabe? De antena para antena, tipo isso. São 2 pontos, né? As antenas, elas precisam ser normalmente direcionadas, né? São antenas direcionais. Significa que elas trabalham com aqueles ângulos, normalmente 120, 180 ou 360. 360 se irradiaria em todas as direções. Porém, quando eu uso uma antena 360, eu tenho muitas perdas, porque os lóbulos, né, de transmissão, e aí eu precisaria mostrar um gráficozinho de propagação das ondas, elas não são
elipses perfeitas, né? Não são círculos. Na verdade, ela vai formando umas elipses, onde em alguns pontos eu fico com baixa intensidade de sinal. Então, aí o que acontece é que as operadoras colocam arranjos de antena, né? Normalmente, no mínimo, 3 de 120 para atacar em 3 direções específicas. Assim, eu injeto ondas eletromagnéticas de forma mais precisa. Então, a minha intensidade de sinal é mais forte. No 5G, o problema é que volta a cair naquele ponto, né? Altas frequências, baixo comprimento de onda. Então, eu vou precisar de mais antenas diretivas, né? Vou diminuir, vou sair, por exemplo, de 120 para 60 graus, para poder ter mais ganho de eficiência na transmissão, né? E o segundo ponto é que, para mim ter uma infraestrutura de múltiplas antenas, eu vou precisar adicionar, por exemplo, inteligência a essas antenas. Então, vamos dizer que vai existir a possibilidade de eu mover remotamente a direção dessas antenas. Eu percebendo que tem essa festa aí na cidade, onde a maioria da população vai se deslocar para esse evento, eu vou ficar com um número de usuários naquela região gigante. Para mim conseguir manter qualidade, eu vou precisar, então, mover parte dessas antenas que estão ociosas para a direção de onde o evento vai estar sendo realizado, né? É onde entra questões, por exemplo, de IoT, né? Vou precisar de equipamentos com inteligência para resolver alguns problemas que são normalmente atípicos, né? Não vão ocorrer constantemente, mas eu vou precisar de esquemas remotos aí de movimento dessas antenas. Muito obrigado, professor. Pode falar aí, Alexandre, se conseguir. Professor, tá me ouvindo? Sim. Ok. E professor, eu queria saber mais em questão do mercado de trabalho, por exemplo, nessa área, assim, por exemplo, analista de redes. Pelo menos aqui em Marabá, né? Ele é mais focado em provedores, né? Na FibraLink ali. Não sei se teria, tipo, a oportunidade de trabalhar remotamente, um analista de redes, ou se tem outro caminho, assim, a se seguir. Ah, não, só trabalho com provedor. Não, tem outros caminhos, sim. Eu tenho um colega que saiu, só que ele era de engenharia de telecom. Não é um curso que é tangencial ao nosso, né? Muda o foco da metade para frente do curso. Mas ele saiu, se formou na mesma época que eu e fez só algumas especializações, né? Algumas certificações nessa área. E ele trabalhava, por exemplo, na TIM, se eu não me engano, aqui em Belém, como analista, não me lembro se de redes exatamente, ou se era analista de desempenho. Escritório, né? Basicamente escritório, supervisionava as equipes de campo e com o tempo o currículo dele foi melhorando, né? Foi ganhando essa experiência na TIM e a Claro levou ele para ser analista sênior lá na Claro de São Paulo, ganhando umas 3 vezes mais do que ele ganhava na TIM aqui na época. Então, o que eu posso dizer assim, que depende da área que tu queres, né? Não é por aquilo que a gente falou bem no iníciozinho, não é porque é rede que não tem programação. Toda infraestrutura tem um núcleo de desenvolvimento, que é a galera que programa, os programadores, e tem a parte de infraestrutura, que faz o monitoramento e instalação de equipamentos, né? E agora a gente tem até uma tendência de ter um analista específico de desempenho. Então, tem a galera que projeta a rede, aqui instala, aqui programa, né? E a que vai testar, porque tudo isso eu consigo fazer em algumas ferramentas, né, de simulação. A própria Cisco tem o Cisco Packet Trace, que faz desde o projeto, análise e teste, mas eu preciso ver isso em universo real, em universo prático, né? Então, em Marabá, obviamente, é reduzido, né, esse número de oportunidades nessa área, até em Belém mesmo, né? Onde a gente tem os maiores centros, é onde a população é maior. São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, são os centros que buscam mais profissionais dessa área para trabalhar nos grandes provedores, né? A gente tem também agora, além desses provedores tradicionais, né? Oi, Claro, TIM,
os de internet, que são os locais ou regionais, a gente tem agora empresas, né, vindo se instalar, por exemplo, a Huawei, né? A Huawei é uma grande empresa chinesa que é pioneira, digamos assim, junto com a Qualcomm, na fabricação de equipamentos 5G. E ela agora tem uma filial lá em São Paulo, né? E um tempo desse ela estava fazendo entrevistas aí para a galera de computação, de telecomunicações e até de sistemas mesmo. Diga lá, Elcio. Professor, esses dias eu perguntei para o senhor se existia algum simulador para Android, né, do Cisco Pact 3, simulador de rede. Aí eu esqueci de perguntar para o senhor se existe ele para Windows. O Cisco Pact 3 é em qualquer plataforma, Mac, Windows e Linux. Tem só que fazer um cadastro lá na Net Academy, que é a plataforma da Cisco. Na verdade eu errei a pergunta, era se existe outro que não seja ele. Na verdade eu tenho ele aqui. Não, completo igual ele eu não conheço. Né? Completo igual ele eu não conheço. Antes tinha algumas outras versões, né? Eu precisaria saber para que tu queres, exatamente, porque tem o outro que é gratuito, que é o Wireshark, que é sniffer de rede. Eu consigo analisar com ele só protocolos, né? Não, eu vi uma atividade aqui de simulação de rede e eu estava tentando fazer ela. Entendi. Professor, Pois é, geralmente é o Cisco mesmo. Mais usado no mundo todo é ele. professor, Diga, Felipe. já tá saindo papo de 6G e, tipo, queria ver do senhor, tipo, o que tem para melhorar ainda, sabe? Porque, tipo, no 5G tem como ter 1 milhão como que é o nome? 1 milhão de Dispositivo. dispositivos conectados, mas, tipo Conexão. assim, Uhum. sei lá, Nova York, eu acho que é a cidade com maior densidade demográfica lá, e sei lá, 7 mil pessoas por metro quadrado, sabe? Metro quadrado não, por quilômetro quadrado. E vamos dizer que cada 7 mil pessoas tem 5 mil dispositivos. Mesmo assim, não vai chegar nem perto desse milhão, sabe? Então, tipo, o que mais tem para que eles querem melhorar, sabe? O que mais eles estão buscando? Tá, vamos lá, vou te dar um exemplo prático. Não tem o carro da Tesla, né, o carro não tripulado, ele, do 4G, a distância de frenagem dele para um ponto de obstáculo, considerando o melhor 4G, né, a característica máxima da tecnologia, ele, a partir do momento que avista o obstáculo e pisa no freio, ele percorre cerca de, se não me estiver enganado, 50 metros, não me lembro se é 100 ou se é 50 metros, mas acho que é 50 metros. Com o 5G, essa distância ela passa a ser reduzida para 5 metros, se eu não estiver enganado. Né? 10 vezes menos. Mas eu ainda não tive, dependendo da velocidade, obviamente que isso pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Né? Mas o que eu quero te dizer é que eu melhorei 10 vezes. Mas eu ainda não tenho um caso ideal. Né? Então, bora colocar no outro exemplo para te ter uma noção. Tu gosta de basquete? Tu viu a final do NBA? Vi. É transmitindo para o mundo inteiro. Tu acha que ultrapassa o 1 milhão ou não de usuários? Sim. Ultrapassa, né? Então, o que acontece? 5G, será que comporta de forma ideal toda essa galera na transmissão ao vivo, em HD, por exemplo? Com certeza não, né? Então, ainda precisa ter alguma melhoria. Além disso, não esquece, cara, a programação ela é evolutiva também, né? Não só a troca de linguagem, mas os algoritmos eles precisam sempre de otimização, precisam ser melhorados para obter cada vez resultados melhores. Eu não posso monitorar, por exemplo, lá, os rios que sofreram transbordamento no Rio Grande do Sul, sei lá, com 100 sensores, mas a resposta eu só consegui
em 2 horas antes do evento, antes do pico do evento de transbordamento. Ainda tem, então, que trabalhar para diminuir, para dar mais tempo ainda para o pessoal sair e eu não ter morte, não ter afogamento, né? Não ter um prejuízo humano propriamente dito. Então, é nisso que vai ser trabalhado com certeza o 6G. Tudo bem, professor. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Beleza, pode ir, Alex. Diga lá, Alex. Eu sempre fiquei me perguntando sobre essa questão, né? Porque o senhor falou sobre o 5G, né? Mas que ele serve ali para filmes, né? Dá para assistir antigamente não dava para assistir um filme com 4G, né? Hoje em dia a galera pega ali, acho que 300, 400, se fazer um teste de banda larga aí, né? De taxa de transmissão. Mas assim, é complicado usar aqui no Brasil, né? Porque a gente tem tudo isso à disposição, mas a gente não tem essa questão, né? É muito caro, né? Porque, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, jogar, né? Porque ela fala que o 5G agora você pode jogar com 5G. Mas ninguém joga com 5G, né? Pelo menos dos dados móveis, porque é muito caro, né? Será que na gringa também é caro desse jeito, né? Qual o problema da infraestrutura daqui que é tão cara? Por que na gringa não é dessa forma? Beleza. Imposto. Não é só imposto, não. O que acontece é que a regulamentação em si, ela por ainda não ser padronizada, cada país adota um tipo de tarifação. É o que a gente chama de plano de dados e o plano de controle, né? Em outras palavras, o plano de dados e controle. Por que eu não jogo com a internet do celular? Porque eu não quero que acabe tudo naquela hora. Meu pacote, sei lá, é de 5 GB, eu deixo então para jogar quando eu estiver lá no laboratório do Campus 2, que é de graça no Wi-Fi da Unifespa, né? Então, esse é o grande problema. Não é só a infraestrutura, né? Mas o tipo de tarifação que cada país exerce é diferente. Não sei se eu consegui te responder, Alex. Professor, tem algum incentivo do governo já sobre, tipo, melhorar essa questão das antenas, etc.? Ou é só tudo privado, meio que, tipo assim, sei lá, a Samsung está enviando celular que suporta 5G, etc., mas se não tem o 5G mandando, o que adianta, sabe? Tipo isso. Não só a Samsung, né? O resto dos celulares também. O incentivo do governo é muito pequeno, né, cara? O que acontece? Como é que ele incentiva? Ele abre algum ou outro edital para que todas as universidades se matem, né? E aí só 1 ou 2 projetos que são aprovados, e aí tu fica com um pedacinho, digamos assim, do teste de um projeto maior. E aí quem tem o maior interesse acaba sendo a indústria privada, né? Samsung, né? Tem os fabricantes de equipamentos, a própria, por exemplo, Samsung, Cisco, os D-Links da vida aí, e a indústria mais forte, né? Que é a internacional. Né? Tanto é que a gente compra, a maioria dos equipamentos não são fabricados no Brasil, né? Se forem no Brasil, mas são por conta da instalação de alguma multinacional. Então, o incentivo direto é através de editais de participação. Aí entram, geralmente, 2, 3 universidades de grande porte se unem e os pesquisadores escrevem uma proposta, né, para o edital e ganham. Né? Normalmente é assim que é feito. Quanto à infraestrutura, é isso. Né? Acontece que vem primeiro a propaganda, né? Aí vamos dizer que a TIM já tem uma parte da rede, uma parte da infraestrutura dela com equipamento 5G, e aí começa na televisão dizer assim, venha para a TIM, aqui o 5G já é uma realidade, coisa e tal, mas tu não estás numa rede 100% 5G, isso demora anos, né? O teste mais fácil é tu verificar se tu alcança, por exemplo, pelo menos próximo ali dos 10 gigabits, né? Tu alcançar pelo menos próximo o cara já se dá por satisfeito, né? Que é como se tu tivesse um acesso fibrado ponta a ponta. A aparência, a sensação que o usuário vai ter é de alta velocidade, né? Mas se não chegar nem perto, aí tu pega os caras na mentira bonitinho, né? Pode até denunciar para
para a Anatel, e a Anatel vai lá e multa os caras por conta da propaganda enganosa. Entendi, professor. Se alguém tiver mais alguma pergunta, levanta a mão aí, pode falar. E falando aqui também, quem chegou depois, coloca o nome no chat. Quem está com o nome trocado, coloca no chat também. Beleza, então deixa eu avançar aqui para a gente ter uma noção ainda maior das possibilidades com relação aos transportes, né? Olha aí a nossa figurinha, né? A gente tem nos principais centros, né, urbanos, né? Inclusive eu estava lendo um artigo, né, que hoje a população mundial, cerca de 50% moram em capitais, né? Moram em grandes centros urbanos. E a tendência é que até 2030 nós tenhamos 70% da população morando nesses grandes centros. A pergunta é, por que está tendo essa migração, então? Justamente porque as capitais são as primeiras a receber as melhorias de infraestrutura para acesso, né, à comunicação. Então, o povo tenta melhorar de vida por conta da melhor infraestrutura que a capital provê para os seus moradores. Mas, às vezes, por conta desse inchaço, isso acaba sendo compartilhado e acaba sendo piorado, né? Então, aqui na parte dos transportes, né, a gente tem estações ferroviárias, né, estações de metrô, e eu vou ter um monitoramento ao longo de todo esse trajeto para saber não só se está tendo algum tipo de anomalia, mas também permitir que os usuários saiam, por exemplo, de um município para outro, né, ou seja, transitem em 2 ou mais áreas de coberturas, né? Cada área de cobertura tem a sua central de comutação e controle, mas que ocorra o que a gente chama de handover ou handoff, e que isso seja imperceptível, o que não acontece hoje, né? Tu pode pegar aí o trem que sai de Marabá e vai para o Maranhão, ou o Boa Esperança, que vai, sei lá, vai de Marabá para Parauapebas. Tu vai ver que em vários pontos da cidade, né, desse trajeto, na verdade, tu fica sem conexão alguma, que dirá com conexão e com largura de banda disponível, né? Então, as áreas vão ser dependentes de uma infraestrutura disponível, né? Disponível, e a ideia é que seja uniforme, né? Para que eu não tenha um retardo na comunicação, seja por longos atrasos ou por falta de largura de banda. Então, é uma conexão ininterrupta e operável, né? Não interessa se eu estou fazendo a minha caminhada aqui vamos dizer, 10 km por hora, né? Ou se eu estou aqui no trem, no metrô, a 200 km por hora. O acesso tem que ser o mesmo. Tem que ser satisfatório em ambos os contextos, né? Então, a operação desses serviços, ela vai ficar, vai ser melhorada tendo essa alteração, essa melhoria, né? Ou adaptação da minha infraestrutura. As torres não precisam ser derrubadas, né? As torres já estão lá, já foi calculado um ponto ótimo de propagação, e agora eu preciso substituir aquela antena lá 4G por uma antena 5G. Substituir os cabos que alimentam aquela antena para um cabo melhorado, né? E assim sucessivamente. Boa pergunta, Elcio. Aí entra, inclusive, uma outra área de estudo, né, que é chamada de computação verde, que é o avanço, o desenvolvimento de tecnologia, mas de forma sustentável, ou seja, não afetando, né, não denegrindo o meio ambiente, né? Então, aí estudos vão precisar ser feitos, né? Não é porque eu diminuí o meu comprimento de onda que isso não afeta a saúde, né? O grande problema dessa área é que alguns estudos, eles são, esqueci, não é patenteados, né? Mas eles têm um documento de não divulgação
para toda a sociedade. Então, eles são feitos, têm os resultados, mas eles não podem ser divulgados para a sociedade civil de forma geral, né? Então, a gente precisa de alguns anos, né? Eu falo muito de alguns prédios, né, que tu passas aqui em Belém, que nem é uma capital sequer parecida com Rio de Janeiro, com São Paulo, mas tu vê alguns prédios que ficam posicionados de forma frontal para aquelas antenas no formato de prato, né? E tu tens ali uma irradiação alta, e isso afeta de alguma forma, né? Pode não ser de forma instantânea, obviamente, mas vai passando ao longo dos anos, eu morando de frente para a antena e recebendo essa radiação, com certeza algum problema vai ser gerado, né? Mas aí vai precisar de estudos nessa área. Pode falar. Professor, como o senhor tinha falado no começo sobre, por exemplo, no Brasil é uma taxa de onda diferente, né? Aí lá na Alemanha é outra taxa, nos Estados Unidos é outra taxa. Mas é só porque só são diferentes estudos mesmo, porque pode afetar o ser humano, animais, a fauna, todo. Ou é Mas porque. vai, mesmo sendo frequência diferente, mas vão estar dentro daquela faixa lá do EHF, por exemplo, né? Vai de 30 GB a 300 GB. Entendeu? Que vai mudar a frequência, que é tipo para não correr o risco de interferir num país no outro. Como cada um produz, digamos assim, os seus equipamentos, aí está, por enquanto, cada um fazendo o teste numa frequência específica. Mas daqui a pouco vai precisar de uma padronização gerenciada por um organismo internacional aí. Bruno, tu já está na tua patifaria aí? Que tem dos morcegos? Eu não sei se pode afetar, aí já só tu me dizendo. Faz um teste aí, passa a noite capturando o morcego, depois tu constrói uma antena lá no quintal da tua casa e coloca eles de frente por alguns dias. Se não morrer, vamos lá, mais um leque, né, de possibilidades. E aí é algo que afeta até o teu dia a dia, né? A indústria da energia. Hoje a gente tem, por exemplo, um boom na energia solar, né? Diminuir o investimento, né, o valor que tu gasta mensalmente aí com o custo da tua energia elétrica, né? Então surge o painel solar, por exemplo, para diminuir, ou pelo menos a médio e longo prazo, né? Já que é um investimento ainda relativamente alto, e aí tem negócio de imposto e outros papos aí que não rola no nosso bate-papo de hoje. Mas pensa no seguinte, toda a energia ela passa por um processo de geração, transmissão e distribuição. Geração por usinas, seja termoelétricas, nucleares ou hidrelétricas. Transmissão é toda aquela infraestrutura do linhão que a gente vê, né? Tu chega aí de Nova Ipixuna para Marabá, de Marabá para Eldorado, para Curionópolis, tu passa por um linhão de média a alta tensão. Quando chega nessas cidades, vai ser distribuído em baixa tensão, né? Seja 110, 220 volts ou até um trifásico da vida. Então, percebe que eu tenho 3 partes que compõem a indústria da energia e que todas elas podem sofrer alterações, tanto no sentido de controlar melhor a fabricação, que a gente chama de geração de energia, depois eu melhorar a minha transmissão, identificar pontos de interrupção, identificar pontos que sofreram alguma sobrecarga, por exemplo, né, nesse processo, e aí chega finalmente no cidadão simples, né, tá lá no seu kitnet, lá na sua casa, e que alguns equipamentos domésticos são até sensíveis, né, a essa variação,
por exemplo, que a Equatorial proporciona para a gente, né? Tu liga lá teu ventilador, tem hora que fica mais fraco, tem hora que fica mais forte e tu nem mexeu no botão. Tu só sente essa diferença, essa oscilação. Então, essa variação vai poder ser controlada, vai poder ser detectada. Eu vou conseguir, através de algum dispositivo, por exemplo, registrar aquele evento, né? Algo que hoje a gente não consegue fazer. No máximo, quando está sem energia ou caiu uma fase, tu vai lá e liga para a Clara, né? Aquele robozinho lá da Equatorial e faz a tua reclamação. Né? Além disso, né? Ou pelo menos associado, né? Eu tenho hoje, por exemplo, os carros autônomos que dependem da qualidade e da vida útil das baterias, né? Para serem autônomos, precisam de uma vida útil ali, desconectado da tomada, né? Então, quero fazer uma viagem Belém-Marabá, mas um carro elétrico, sei lá, só suporta até 200, 300 quilômetros de autonomia. Opa. Então, tem uma área aí que estuda as substâncias que compõem essa bateria e em aumentar a durabilidade cada vez mais, né? Para se tornarem eventos aí cada vez mais independentes, né? Então, nessa indústria, a gente tem muitas possibilidades. Gestão de ativos, né? Essa última que eu não falei aqui. Tá aí no último bloco superior de vocês, gestão de ativos. A Eletronorte, né, por exemplo, ela precisa pegar uma série histórica, né, ou seja, quanto de energia a usina de Tucuruí produziu nos anos de 2021, 2022, 2023, 2024. Para que eu preciso saber disso? Não só para o meu controle, mas também para saber o quanto de energia eu vou comprar em 2025 para distribuir para os meus clientes, né? Então, o ativo é o custo associado a todo serviço, não só o de compra e venda de energia, mas a todo o controle que é feito, investimento em substituição de porte, substituição em linhas que são deterioradas ou por tempestades, ou por raios, ou por acidente de trânsito, né? Tudo isso é monitorado e influencia no preço, inclusive, da energia que a gente paga, né? Então, o 5G vai ser uma rede que vai poder dar suporte a todos esses processos, né? Que vai da geração, passa pela transmissão e chega lá na distribuição e medição do usuário final, né? Professor, mas tá bacana, eu ainda não consigo enxergar ou associar muito bem o 5G com essas aplicações. Então, dá uma olhada nessa imagem, e aí a gente separou, inclusive, por característica principal, por aqueles 3 pilares. EMBB, a tua largura de banda, né, aprimorada. O RLC é a tua comunicação ultra confiável e de baixa latência. E o MMTC, conexões massivas. Beleza, então, olha só os serviços que são dependentes majoritariamente dessas características. Começando aqui com a largura de banda, e aí o Alexander falou que já deixou aí implícito, que é um jogador ativo, né? Olha lá o teu jogo, né, com realidade virtual ou realidade aumentada. Na verdade, os dois, né, vão poder usufruir dessa característica, né? Quero estar com aquele meu óculosinho imerso numa realidade virtual, né, dentro do jogo, e sentir, inclusive, o impacto, sei lá, se é uma luta, sentir os golpes, né, que estou levando. Então, preciso de um canal de comunicação com alta largura de banda para que esse tipo de aplicação funcione à plenitude, né? A transmissão de jogos ao vivo, né, em formatos de ultra alta resolução, né, vai continuar comprando, só muda que o preço vai ser maior, Bruno. Os vídeos, né, nos formatos de resolução, já se fala em 8K aí na União Europeia, por exemplo. Pô,
Agora estava mostrando aqui a NVIDIA no jornal, cara. Não sei se tu acompanhou aí, né? Parece que vai fazer uma parceria aí com a Microsoft. E aí as placas gráficas aí vão dar um suporte agora maior ainda ao processador. Voltando para cá, né? Característica de confiabilidade, os veículos autônomos, né? Quem é que quer hoje arriscar um Uber via veículo da Tesla, lá, do Elon Musk, que já teve, só divulgado ele teve uns 3 acidentes, fora os que não foram divulgados, né? Dá para arriscar? Ainda não dá para arriscar, né? Então, ainda tem algumas falhas que são justamente reflexo desse atraso grande proporcionado pelo 4G. Ah, mas o 5G já está em funcionamento em algumas capitais, como Nova York, Tóquio, Quebec, no Canadá. Beleza, já estão. Inclusive, são classificados como cidades, né, Smart Cities, né, essas que eu citei agora há pouco. Mas, mesmo assim, ainda está tendo algumas falhas, né? Talvez a distribuição das antenas ao longo do caminho ainda não esteja de forma satisfatória, a rede ainda não seja um 5G puro, né? Então, eu ainda preciso obter alguma característica que está falhando para alcançar essa baixa latência de 1 milissegundo, por exemplo, né? Então, os veículos aéreos aí não tripulados, né, já são sendo usados, inclusive, nas guerras que a gente tem visto aí entre Ucrânia, Rússia, né, Israel. Não posso ter falhas na comunicação, né? São aplicações que dependem, né, totalmente para uma eficiência máxima de um atraso curtíssimo, né? Atraso curto me gera alta confiabilidade, me gera precisão, né? Além disso aqui, fabricação inteligente, né? Fabricar componentes, né? Outro dia, inclusive, a gente teve uma conversa com a Vale, né? Tá tentando fechar a parceria. Eles queriam que a gente, né, consertasse lá um equipamento que eles têm para dar treinamento em realidade virtual para uma parte lá dos funcionários, né? Então, vejam, treinamento virtual vai ser uma opção. É uma economia de custo para a empresa que não se desloca, por exemplo, até uma mina para fazer esse treinamento presencial, e isso já vai ter um ambiente em realidade virtual todo modelado como se a pessoa estivesse lá na mina, né? Então, áreas que dependem dessa característica. E indo para a conexão massiva, a gente vai ter aí o IoT da vida, né, os Smart Cities, o IoV, que é a internet veicular de qualidade, né? Tudo isso podendo ser vislumbrado pelo pleno funcionamento do 5G. A gente já está quase acabando, galera. Então, olhem só, né? O 5G, ele é um sinônimo hoje em dia de tecnologia de integração para que a sociedade tenha acesso de fato, né? Não seja uma promessa, mas tenha acesso de fato à informação, né? Então, hoje, a gente já percebe que grande parte da população já usa a internet, né, para ter mais comodidade no seu dia a dia, né, para me pagar uma conta, para me fazer um cadastro, solicitar algum tipo de serviço, né? E isso é uma tendência cada vez mais forte, mais presente, né? Então, isso passa a ser entranhado, entrelaçado no teu cotidiano, né? Então, a pergunta que fica, se é tão revolucionária, quais os motivos de não implantar mais rápido, né? Porque com todas essas características benéficas, porque a gente não usa logo, né? Primeiro, o que a gente já viu, né? Ou tem um alto custo de investimento. Então, a minha infraestrutura muda muito lentamente, né? Por conta dos altos valores de substituição desses equipamentos.
Além disso, eu tenho uma heterogeneidade na regulamentação. Cada país possui a sua, implementa e desenvolve seguindo os seus próprios interesses e investimentos, né? Então, isso fica bem nítido que essa parte comercial, né, burocrática, administrativa da coisa, ela atrasa, né, esse desenvolvimento, né? Então, é por isso que a gente não tem tão rápido. Olha, é de 2020, o IMT 2020 é quando foi concebido o 5G, ou seja, a gente está no 4º ano de desenvolvimento, mas ainda não chegou a ter aqui, né, a nível de América do Sul, algum país que tenha conseguido ter uma infraestrutura homogênea, né, com equipamentos, com infraestrutura toda em 5G. E aí, só algumas notícias, né, para a gente já finalizar, que eu coletei hoje, né? Olha aí, a Anatel libera sinal 5G em mais de 204 municípios. E aí eu fui abrir lá a lista. E olha que eu encontrei 2, né, ganhadores, digamos assim, do estado do Pará. Moju e Julianópolis. Então, a gente tem aí o CNM, que é o Conselho Nacional de Municípios, que segue, né, uma ordem feita pela Anatel de liberação município a município para poder implantar já uma infraestrutura. Mas o problema é que municípios, por exemplo, como Moju e Julianópolis, são muito pequenos e não têm recurso suficiente para fazer essa implantação. Então, precisa de um auxílio aí, geralmente das operadoras aí de telefonia. E aqui, relacionado até o que o Felipe falou, né? Sobre número de habitantes por região, né? Olha só, que é de 2021, mas dá uma noção para a gente, né? Por exemplo, no Pará, que a gente tem na capital, uma média, né, de 2.338 habitantes por infraestrutura de telecomunicações. Significa que eu tenho uma torre com uma cobertura e, em média, 2.300 habitantes aqui nessa região central do estado, né, considerando a capital. Fica bem abaixo daquela proporção de 1 milhão, né? Mas população é aquilo, dos centros urbanos, elas começam a receber pessoas de municípios menores que vão inchando, né, vão se tornando. Aqui em Belém, se eu não me engano, pelo último IBGE, a gente tem cerca de 2 ou 4 milhões de habitantes só na capital, só em Belém, que é um número gigante, e tu não tens uma distância tão grande de uma torre para outra, né? Ou seja, tem áreas aí que provavelmente, no Círio de Nazaré, por exemplo, recebe 2 milhões de pessoas naquele evento católico, né? Então já sobrecarrega em demasia a infraestrutura. 4G não suporta nada, né, comparado com o 5G. Então tem carência em alguns momentos que tendem a se tornar mais frequentes. Então, como consideração final, a gente pode dizer que o 5G ele vai proporcionar, né, novas formas de trabalhar, novas formas de aprender. A gente passou, depois da pandemia, a ter um sistema aí que aceita a aula já no formato de videoaulas, né? Daqui a pouco a gente vai ter robôs podendo dar aula, ou vai poder ter a realidade virtual ou realidade aumentada, auxiliando, por exemplo, no ensino da organização, arquitetura de computadores, dos sistemas de telecomunicações, da eletrônica para montar um circuito, né? Então isso vai se tornar mais frequente, né, a partir da 5G. Os próprios modelos de negócio, né, a gente vê que mudaram e estão em constante movimento, né? E essas melhorias na prática a gente quer, né, que elas alcancem o máximo da sociedade como um todo, né?
tanto na área de educação como agricultura, né? Estava tendo aqui não, em Altamira, uma espécie de encontro de cacauicultura, né? A galera que produz cacau para vender o chocolate, né? As sementes para fazer o chocolate. E a gente tem colegas aí da UFRA que conseguiram desenvolver um algoritmo, né, de deep learning que conseguem detectar doenças no cacau com antecedência. Isso somente através de imagem. Então, criaram um módulo lá que captura, bate foto do cacau em determinadas situações de manchas e conseguem já predizer que tipo de doença, por exemplo, aquela árvore, aquele fruto tem. E isso agrega valor ao produto, diminui a incidência de doença, aumenta o volume de produção, né, daquele agricultor e por aí vai. Né? Saúde com a telemedicina e outros serviços aí do dia a dia, né? Então a ideia é realmente tornar isso tudo mais acessível, mais integrado, né? Formando um sistema maior aí, tanto para o uso da pessoa, quanto o uso dos governos, né? Municipais, estaduais e até os federais também, que possam auxiliar em tomadas de decisão. Então, galera, era isso, né, que a gente tinha para falar para vocês. E estou apto aqui a mais perguntas, caso queiram. Se você tiver pergunta, pode ir lá, Alex. Professor, eu fiquei curioso, né, sobre aquela questão da Vale que o senhor falou sobre os simuladores, né? Porque eu li uma matéria, né, que não tem mais, posso falar, mão de obra humana lá dentro da mina, de fato, né? É tudo simulador. E aí eles controlam lá das cabines, né? Com os simuladores lá, e fazem tudo remotamente, né? Então, eu não entendi, o senhor foi para poder consertar, para poder fazer ou não entendi muito bem essa parte, achei da hora. Eles acionaram a gente, né, através de um aluno aí da Engenharia de Minas, que indicou o nosso curso, e aí eu, como vice-coordenador, vice-diretor, junto com o professor Casó, a gente conseguiu marcar uma reunião e falamos com alguns representantes. E aí a situação é que eles têm lá uma máquina, realmente, né, que eles chamam de simulador, mas não passaram assim todas as características, mas eles utilizavam para uma determinada tarefa e agora eles estavam pensando em que a gente criasse um software, né, para dar esse treinamento nessa máquina para eles, né? Então, inclusive, eles disseram que tinha a possibilidade de transportarem, né, de lá da Vale para a Unifespa esse equipamento. E tem um outro lá que era só o software, desenvolver um software, eu acho que para controle de alguma das atividades deles lá. Então, foi essa consulta que eles fizeram com a gente antes da greve, né, e ficaram de agendar uma nova reunião para a gente acertar detalhes, né, de como podemos executar, digamos assim, essa parceria com eles. Então, é uma tendência, né? É uma tendência mesmo nas empresas. Mais alguma pergunta? Se não tem mais, muito obrigado, professor, novamente, por participar aqui do bate-papo com a gente, aqui do Clube de Programação. Agradeço muito, senhor. E muito obrigado aos demais também que participaram aí, viu? Você tem mais alguma coisa para falar, professor? Não, eu que agradeço o convite para a gente sair desse período aí de inércia, né? Aqui a gente tem trabalhado só com as reuniões de IGE, Conselho, NDE, e aí fica mais chato, né? Então, a gente falando de algo que a gente gosta é mais interessante. E também parabenizo vocês por essa ação. Eu vejo que a Octacore está em pleno funcionamento, né? E aí a gente tem vocês aí como parceiros, inclusive já adiantando, né, aos presentes que esse ano, de qualquer forma, com recurso ou sem recurso, a gente vai ter uma semana acadêmica, a primeira somente do curso, né, de comemoração dos 10 anos,
e que vocês já estão previamente convidados, né? Então, a gente está montando uma programação pensando em vocês aí. Valeu. É isso. Boa noite, obrigado pela presença. Estão liberados aí. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu, senhor. Salve Falou. no seu.